ela estava na ansiedade, né? Poxa, se eu ficar com essa coluna doendo aqui, ainda sem minha televisão, vão ser 2 martírios, né? E ela ficou preocupada. Então, vamos ver aqui o problema. Minhas irmãs ficaram aqui. E eu peguei a TV para levar para consertar a televisão. Quando eu peguei a televisão, levei. Tentamos olhar fio. Tem inclusive até um cunhado eletricista e tudo. Olhamos, nada de querer ligar. Não teve jeito. Então, eu peguei a TV e levei. Quando eu chego no balcão, e Cacau, eu não vou falar o nome aqui da autorizada, porque você não me permitiu, eu vou fazer propaganda de graça. Mas eu vou falar o nome do técnico. Ficou registrado na minha mente, chamado Marcelo. Quando eu entrego a TV, Rose, ele olhou para ver se tinha etiqueta, não tinha mais etiqueta, esse TV foi de meu pai. Eu estava lembrando que essa cadeira foi dele, aí me lembrei agora da TV. Não tinha mais etiqueta, Silvio. Para ter uma referência, para procurar, manual, tudo. Já era 11 horas e hoje o comércio fecha mais cedo. Aí ele falou com o supervisor dele, a gente olha, eu digo, se você puder olhar, meu irmão, olha, porque minha mãe, essa televisão, ela fica ligada o dia todo aí, assistindo as reportagens. Eu vou olhar, ele disse, enquanto você está olhando, eu vou tomar um suco aqui e volto. Eu tomei um suco, demorou uns 7 minutos, olha, eu voltei. Quando chegou lá e disse, a televisão já estava em cima do balcão de volta. Aí ele disse, foi o conserto mais rápido do mundo. Já consertou? Já. Aí ele chegou para mim e disse assim, literalmente, você comeu mosca. E disse, o que foi isso? Essa TV tem um botãozinho aqui atrás, que você desliga ela e você corta a energia, um interruptor. Às vezes até para economizar energia naquele stand-by e tudo. Eu disse, eita, rapaz, na certa minha mãe tocou, era esse TV de minha mãe, ela tocou e desligou. Mas ele se disponibilizou, pegou a TV, eu perguntei, quanto é o conserto? Ele disse, de jeito nenhum, não vou cobrar. Ele disse, talvez se fosse outro que você levasse, alguém poderia abrir a TV, foi isso e isso, e um botãozinho resolvia. Mas eu não vou fazer de jeito nenhum. Disse, como é seu nome? Ele disse, Marcelo. Por que eu estou trazendo isso? Do Marcelo, a voz do Marcelo. Porque aquilo, Suelen, que era para ser regra, passa a ser exceção. Eu estou trazendo um destaque daquilo que seria o trivial para todos nós. Sim. Né? Sermos éticos, sermos bons, verdadeiros. E estou entrando no vórtice que... E para poder valorizar isso aqui, às vezes, Silvio, Brandina, a gente volta numa reencarnação sem nenhum demérito para consertar TVs. Sem nenhum demérito da profissão. Eu falava do servente ao arquiteto. Todos nós temos. O próprio Marcel Mariano falava pra gente, se lembra, Rose? Da caneta que ele ficou na mão do indivíduo dentro do ônibus. E ele parou para poder devolver a caneta do cara, porque ele disse assim, eu vou devolver essa caneta que eu não quero voltar como um vendedor de canetas. Né? Num sentido de causa e efeito. Aí você entra naquilo que você fala do aperfeiçoamento moral. Então a reencarnação, eu vou abrir aqui para que vocês falem, a reencarnação como possibilidade, Rose, de observarmos as nossas faltas, os nossos desvios e nos aperfeiçoarmos a qualidade dos pensamentos, que é um processo que eu falava ainda distante, mas que nesse processo de autoaperfeiçoamento, de ascensão, a gente vai sendo testado a cada instante. Então a TV, Suelen, nesse processo da reencarnação, ela vai surgir, Rose, como um teste efetivo para a sua compreensão, para testar esse aperfeiçoamento. Quando você dizia sobre a paciência não é um comprimido para você tomar com água, você tomou isso, Suelen, para que você... eu quero paciência. Então, um comprimido, Deus não vai lhe dar um comprimido de paciência.
Não, ele vai lhe dar os obstáculos que vão fazer com que você teste a paciência quando você traz o seu pai. O meu no meu dia a dia, você com seus problemas, Brandina com seus... Vocês que nos ouvem com seus problemas, com as suas dificuldades. Então, é preciso que até no pedir a gente observe, né, Rose? O que é que a gente está pedindo? Será que o verbo pedir, nessa ótica, Silvio, não nos remete agora para um processo de agradecer? Certo, sem sombra de dúvida. Entendeu? Cada coisa que lhe chega, entendeu? Então eu vou abrir aqui agora para vocês, para que vocês possam comentar, porque Brandina, vou começar por Brandina, que Brandina está um pouco calada depois desse lindo texto que ela traz. Quem vai controlar é você, viu, Suelen, de frente para ela aí. Eu sempre digo assim, a pandemia, ela abriu uma janela para uma nova existência, eu acho, uma transformação. Então, durante esse período, principalmente assim, eu acho que a minha consciência de espírito, ela se agigantou, no sentido de eu ter consciência de que eu sou um espírito em um corpo. Porque muitas das vezes a gente não tem essa consciência. Nós agimos como se nada pudesse, né? Vai morrer, mas não tem essa consciência. E eu acho que tudo é uma questão da gente ter consciência de peixinho. Eu não tenho nunca, eu não vou ter como agradecer assim esse período desses cursos de autoconhecimento que a FEB abriu para todas as pessoas que queiram. Quando ele diz assim, que não devemos julgar o outro. Ainda hoje ele estava comentando sobre o momento evolutivo de cada um. Como a gente trabalhar em casa, como eu trabalhar na minha casa espírita, como eu trabalhar com meu filho. Então, eu sempre trago agora, ultimamente, para mim, essa coisa de é o momento evolutivo de cada um. Eu não posso exigir que o outro me dê aquilo que ele ainda não tem. Agora, eu tenho que buscar dentro de mim desenvolver a minha capacidade de maior amorosidade. Então, qual é o meu papel hoje no planeta Terra? Ser melhor, para não voltar de mãos vazias. Eu sempre tive essa questão. Eu não quero voltar de mão vazia, né? Entendeu? Então, a reencarnação é uma bênção na nossa vida. E tudo a gente tem que trabalhar dentro do contexto da consciência, do estudo e da consciência daquilo que nós somos. E não daquilo que nós temos. Ou querer que o outro nos ofereça aquilo que nós pensamos ser, né? E que o outro pode ser do jeito que eu quero. Então, graças a Deus, eu trabalho hoje assim, essa consciência de ver o outro como ele está no momento evolutivo dele. E buscar cada vez mais alguma forma. Por exemplo, esse ano eu disse, eu tenho que ter umas propostas novas para mim. Como eu estou aposentada, aí eu digo, meu Deus, minha neta está estudando de manhã. Então eu fiquei com a manhã vazia. Eu acho, meu filho que diz assim, minha mãe, para mim é muito difícil eu acordar e ver o sol passar por cima de mim dormindo, deitada. Eu não consigo. Eu não consigo. Entendeu? Então, eu tenho que encontrar alguma forma de fazer algo diferente. Então, eu criei, me veio a intuição. Claro que muitas das coisas, principalmente quando vai do nosso lado espiritual, os amigos espirituais, o meu anjo da minha guarda, ele está assim o tempo todo, preocupado com aquilo que eu posso fazer de melhor.
O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? E as inspirações vão chegando. Encontrei seu Antônio. Aí, lá no Bezerra está precisando fazer evangelho. Opa, peguei um dia, estou fazendo o evangelho. Então, porque não são grandes coisas. Mas é o que eu tô. Não, é isso que eu ia dizer. Não são grandes coisas para outras pessoas, mas para mim é o que eu posso, no momento, estar fazendo. Então, para mim é uma bênção, assim, esse momento. E você vai compartilhando o que sabe. Exatamente. E você também vai se sentindo-se útil. Útil, exatamente. Ótimo. Então, para mim, é assim. E o que seria da gente se não tivéssemos a bênção da reencarnação? Essa é uma misericórdia divina que vem nos trazer essa oportunidade de revermos nossos hábitos, de repensarmos nossas atitudes, de buscarmos quais os pilares que vamos nos sustentar, que vai nos sustentar nessa escalada. E é claro que temos o livre-arbítrio, o respeito ao nosso ritmo, mas à medida que a gente se abre para a luz divina, como recebemos ajuda? A ajuda chega o tempo inteiro. Eu acredito que todo mundo aí sabe que quando você confia e sabe que dá certo, que tem aquele mantra interno, aquela voz interna, mas alguém falou aqui do barulho que a gente precisa silenciar. Eu não sei se foi Brandino ou se foi Silvio. Nós falamos muito e quando silenciamos, conseguimos ouvir o outro, ouvir a natureza, ouvir a intuição. E essa escuta, ela é muito necessária, principalmente nessa mente confusa que temos. Não é a alma que é confusa, é a mente. Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui e que eu falei da caravana e colocar que a caravana ainda tem continuidade. Ela só termina no dia 30 de abril e dia 18 de abril estaremos comemorando o Dia Municipal de O Livro dos Espíritos. Vai dar na terça-feira e estaremos à noite, então, na Câmara de Vereadores com querido doutor Moacir Lira. E todos sintam-se convidados. É um evento de livre acesso, gratuito. Eu vou aqui também falar que dia que estaremos, que hoje é dia 11 agora, 11, terça-feira. A caravana vai estar no Centro Espírita Trabalhadores da Última Hora, que é aqui em Alagoinhas. Quinta-feira, Conde, estaremos no Conde, em Brande. Dia 15, que é o próximo sábado, é a vez de Itamira. E no sábado a gente fala as demais programação, que você também, quem tiver interesse, pode achar no jornal Centelha Divina. E vamos aqui então continuar a conversa com o Silvio aqui sobre o significado da Páscoa. Ô, Silvio, você sabe a história você sabe dizer por que o nome Páscoa, o que significa a palavra Páscoa? Passagem, né? Passagem, né? É um termo hebraico, traduzindo para o nosso bom português hoje, é passagem. É uma festa oriunda da tradição judaica, que comemora a passagem do povo hebreu, a saída do seu processo de escravização para um processo de libertação, né? São os 40 anos que eles viveram no deserto, que culminou na chegada da terra prometida, que hoje eles acreditam ser Jerusalém. Então, essa festa judaica, a passagem, a Páscoa, eles celebram exatamente essa vitória, essa ação de Deus na vida do povo, que tirou eles do cativeiro do Egito, onde eles estavam escravizados, e entregou como herança, 40 anos depois, ou seja, uma geração, a terra prometida, onde corre, segundo diz o texto, leite e mel.
E de fato, em Jerusalém corre leite e mel. Uma região hóspita, mas rica em água, rica em recursos, onde plantando é igual ao Nordeste. Tudo dá. Tudo dá. Plantando. Então, ele pode experienciar momentos de muito frio, mas momentos de muito calor. Então, é uma terra... E simbolicamente, abençoada. então, nós vamos perceber que enquanto tivermos com nosso pensamento escravizado, até nos hábitos, né? Enquanto não encontrarmos esse caminho seguro que é Jesus, que nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é claro que nesse caminho nós vamos muito encontrando a verdade sobre nós mesmos. Mas isso é libertador. Foi para isso que fomos criados. Aliás, o seu principal, aí é uma leitura minha. Para mim, a principal missão de Jesus era nos libertar. É nos libertar. E será, por alguns anos à frente ainda, nos libertar. Então, em consonância com a Páscoa judaica, os primeiros cristãos trouxeram para si também a festa da Páscoa. Os primeiros cristãos dos primeiros séculos, eles celebravam no mesmo período. O que foi que aconteceu? Quando Jesus desencarnou e ressuscitou, e se startou um movimento cristão dentro do judaísmo, né? Houve muitos conflitos ali de pensamentos, de comportamentos, mas passado alguns séculos, havia, vamos dizer assim, os judeus cristãos e os judeus. Então, os judeus cristãos institucionalizaram, na mesma época, uma festa também de Páscoa, que eles rememoraram o quê? A trajetória de Jesus, que saiu do vale da morte, ascendeu, ressuscitou e ascendeu. Então, eles celebravam a priori o sábado, a sexta-feira, que foi o cume de toda a história, e o domingo, parando no sábado para fazer uma autorreflexão, para que exatamente isso acontecesse no movimento cristão. Eu morro para as minhas coisas erradas, vamos colocar nesses termos. Eu vou morrer para o pecado. Eu não gosto de usar essa terminologia, mas para ficar bem entendido. O homem velho, né? Aquele homem velho e o homem novo. Desculpe. Eu quero também crucificar o homem velho, que ele morra, para que o novo homem ressuscite com Cristo. Né? Então eles celebravam essa festa a priori. Com o passar dos séculos e com a institucionalização do movimento cristão, as coisas foram ganhando proporções maiores e hoje a configuração dessa festa ela começa na quarta-feira de cinzas, 40 dias se passam, representando esses 40 anos. Né? É um período de maturidade. Então, culmina na Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e que termina na sexta-feira da Paixão. O sábado se aquieta, faz Sábado de Aleluia. Que chamamos Sábado de Aleluia, para que hoje, que seria o caso, né? Sábado de Aleluia, à noite, já deve estar acontecendo, aconteça a Vigília Pascal, que é exatamente a celebração da ressurreição de Jesus. Hoje se acende uma vela chamada Sírio, uma vela grande que vai queimar aí pelos próximos 90, 120 dias, que é quando a igreja, os cristãos católicos ou ortodoxos, vão exatamente rememorar a ressurreição, mas não somente o ato de ressurgir dos mortos, mas sim todos os ensinamentos que Jesus deixou. Então vai ser um período de, vamos dizer assim, instrução da igreja, né? Onde eles se debruçam nos textos bíblicos para dizer,
Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, ó. Jesus falou para a gente ser indulgente, Jesus, dentro das suas liturgias, é claro. Então, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que tem como texto base Mateus, que vai dizer que Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado como rei, né? Aí na segunda-feira a igreja vai fazer uma observação que Jesus, na segunda-feira, depois de ter sido aclamado como rei, entrado em Jerusalém como um líder religioso, espiritual, ele vai ao templo e aí roda Literalmente. a baiana, desculpa a expressão, mas ele reclama aquele comportamento, aquele hábito de comércio dentro da casa de Deus, que aquela deveria ser uma estrutura voltada à oração e não ao comércio. Então ele expulsa os vendilhões, expulsa os comerciantes e tenta chacoalhar os líderes religiosos daquela época para aquele tipo de prática que não estava em consonância com as leis universais, com o que representava exatamente Deus, não é? É uma das suas missões trazer a imagem, vamos dizer assim, trazer o significado, quem é realmente Deus para o homem, é uma das missões do Cristo. Então ele faz isso na segunda-feira, depois se recolhe. Na terça-feira ele retorna a Jerusalém. Eu fiz uma pesca, viu? Porque a mente ainda não está tão afiada. Então na terça ele retorna e aí ele vai debater com os líderes religiosos exatamente o comportamento da segunda. E aí os líderes religiosos começam a conspirar porque já percebem que há uma adesão de uma certa massa. Então eles precisam descredibilizar a fala de Jesus para que aqueles hábitos se perpetuem e que eles não venham a perder o controle da religião. Então na terça-feira eles começam a fazer as conspirações, e já foi na terça-feira que um dos sumos sacerdotes entrou em contato com o nosso irmão Judas para seduzi-lo, enfim, né? Isso fica muito claro, bem claro lá em Mateus 24, 36, quem quiser abrir aí sua Bíbliazinha e dar uma conferida, né? Na quarta-feira a gente não tem informações bíblicas do que aconteceu. Então, liturgicamente, o movimento cristão, dentro do catolicismo e de outras vertentes que seguem essa liturgia da Semana Santa, eles vão falar de textos como de Lázaro, Marta e Maria, porque eles acreditam que na quarta-feira Jesus, embora tenha se retirado de Jerusalém, ficou ali em Betânia, que é um distrito muito próximo. Então, na quinta-feira, por que ele ficou em Betânia? Porque na quinta-feira eles iriam celebrar a Páscoa judaica. Então, na quinta-feira é o startup do que o movimento católico chama de Tríduo Pascal. Começa ali, o Tríduo Pascal é a ceia, né? Eles celebram a Páscoa judaica, mas Jesus ele institucionaliza, isso é do ponto de vista do movimento católico, ele institucionaliza um dos dogmas mais ricos da Igreja Católica, que é a Eucaristia. É na quinta-feira, no startup do Tríduo Pascal, que ele institucionaliza. E aí o texto que se usa como base é o Lucas 19:20, que é exatamente o texto recitado em toda a celebração eucarística, né? Tomai o pão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e entregou a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso se dá dentro da liturgia católica no momento da consagração eucarística, que é onde eles consagram as hóstias, o pão em o corpo de Cristo, e consagram o vinho no sangue de Cristo, né? Isso para os católicos, este comportamento e esta palavra de Jesus neste momento é a institucionalização da Eucaristia, porque este foi um ato repetido
depois que Jesus saiu, ele se perpetuou. Então, desde este momento, os discípulos, acredita-se essa teologia, que toda vez que se encontravam em celebração, eles faziam isso, reproduziam este ato da ceia. E isso ainda é refletido em todo o movimento cristão, ortodoxo, católico, evangélico. Os evangélicos, uma vez por mês, têm a Sagrada Ceia, que é exatamente vamos dizer assim, a reprodução desse ato, né? Mas também na quinta-feira teve o lava-pés, que Jesus deixou o grande ensinamento de que aquele que quer ser Senhor, que seja o servo, né? Aquele que quer ser servido, que sirva. Então ele que é o mestre, ele que é a configuração de Deus, a imagem de Deus, o representante de Deus na terra, ele se ajoelha e lava os pés de pessoas simples. São pescadores, são homens que não tinham aletramento, ou poderíamos dizer hoje analfabetos, mas que ainda assim seriam usados, receberiam uma graça futura, aí já é um passo lá na frente, uma ação do Espírito para que eles fossem capacitados. Jesus fala que tudo o que ele ensinou, eles não iriam esquecer. E isso foi potencializado no dia de Pentecostes, que aí já é um outro tema, já é mais uma frente. E sexta-feira é o suprassumo do Tríduo Pascal, que é o Jesus na quinta ainda, a quinta-feira é o ápice de tudo, né? Na quinta-feira Jesus faz a ceia, Jesus institui a Eucaristia, Jesus lava os pés, Jesus vai para o horto, conversa com Deus, Jesus é preso, é muita coisa na quinta-feira. Então tudo isso a igreja celebra na quinta-feira. Na sexta-feira vai fazer as leituras que rememoram o seu julgamento, o seu flagelo e a chamada e dolorosa Via Crucis, que culmina na sua morte, né? E que culmina na famosa frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito embora eu prefira agora, que somos conhecedores da doutrina espírita, né, a frase que está lá no livro Boa Nova, que Judas se suicidando lá, diz lá no livro Boa Nova, que um anjo, Jesus mentalmente chamou alguém, e esse alguém chegou perto dele, e ele falou assim: vai, socorre o Judas. Para mim, um dos episódios mais lindos que pode ocorrer. Sim, eu quero voltar um pouco aí, rapidinho aqui, Salles, num diálogo que Jesus teve, como na despedida, né? Vamos dizer despedida entre aspas, e que ele fala que ele iria, e que eles sabiam para onde que ele iria, e que iriam se sentir sozinhos, mas que eles não precisariam ficar aflitos, porque eles não iam deixar só, mas eles iriam sentir só. Ali tem também uma dor muito grande, que muitas vezes a gente passa por essa dor de nos sentirmos sós. E as pessoas falam muito dessa dor hoje em dia. E aconteceu isso também com os discípulos. Imaginemos que eles estavam 3 anos juntos, convivendo, tomando café junto, caminhando junto, era para baixo e para cima, andando, pregando, vendo os milagres, vendo tudo. E, de repente, né, aquele afeiçoamento, aquele apego que já se começou a ter com Jesus, e de repente Jesus se despede. E é claro que nesse período ali ele vai dizer: eu sei que você vai me negar, mas eu vou continuar te amando. Eu sei que você vai me trair, eu vou continuar te amando. Como você diz aí, são provas lindíssimas, exemplos riquíssimos do verdadeiro amor e do amor incondicional. Mas essa experiência do deixar o outro, ali, aqueles discípulos, nessa passagem de Jesus, eles têm uma ascensão espiritual, eles mergulham nessa dor,
da despedida do mestre, e eles vão precisar se reafirmar e se reconhecer. Sigo ou não eu sigo Cristo? Nego ou não nego Cristo? Continuo nesse caminho ou não continuo? E essa experiência de dor, ela é muito necessária na nossa ascensão. Essa tristeza do desapego, que ao mesmo tempo vem depois uma conscientização maior que estamos todos vinculados. Mas isso é uma experiência muito individual e que dá para ver ali que também aconteceu nesse período, exatamente nesse período da Páscoa. Também tem uma libertação. Você consegue enxergar isso também? Eu consigo ver todo esse seu relato posterior à ressurreição. Posterior. Pode falar, vai lá. Eu estou falando, gente, do ponto de vista literal. Sim. Viu? Com base no que a gente vê no Evangelho. Com base no que a gente lê no Evangelho, até este momento, nenhum dos discípulos tinha noção do que estava para acontecer. Ah, sim, sim. Eles não sabiam. Né? Jesus fala... É tanto que Jesus vem falando para eles o que vai acontecer, mas eles não conseguem atingir não a conseguem. informação que estava sendo dada. E você até relatou aí, uma das cenas mais emblemáticas é exatamente a que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Por quê? Porque naquele instante ali estava se instaurando uma conversa paralela a respeito de quem estaria ao lado dele. Porque na tradição judaica, sentar ao lado do mestre à direita seria uma valorização daquela pessoa. Quero que você sente à direita ou sente à esquerda. São as duas pedras fundamentais da casa. É a tradição judaica. Né? O pouco que eu conheço dela. Então, para desmistificar aquilo ali tudo, Jesus, já foi logo para o lava-pé. Já botou todo mundo no lugar. Segundo, Pedro, que era até então o considerado líder, Jesus já foi também logo apertando. Opa, porque você está conversando muito. Espera aí, você me ama? Aí, gente, é uma leitura particular minha. Entendeu? Pedro, tu me ama? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Beleza. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, ponto. Então, te digo que ainda hoje tu me negarás. Beleza. Tudo isso ocorreu. Jesus foi ao Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, se recolheu para orar, entrou em frequência de prece com o Criador. Falou, pronto, agora aqui é o cume. Fez sua prece, que todos nós conhecemos, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí, diz o texto, houve um profundo silêncio. Como quem diz assim, não, nós vamos cumprir o que foi predeterminado a ser cumprido. E Jesus ali transpira sangue. Né? Logo na sequência, quando eles são surpreendidos pela guarda, e não era a guarda romana, era a guarda do templo, houve aquela confusão, todo mundo fugiu. Essa é a nossa condição. De, no primeiro contato com o desafio que a espiritualidade nos conclama, da gente, evadir. E aí a gente cria inúmeras justificativas. Né? Não precisamos nem adentrar essa seara. Mas tudo que você falou aí aconteceu depois da morte. É a forma como eu vejo. Eu não fiz a cronologia. Eu tô colocando... Depois da morte, sim. Depois da morte que eles se reuniram escondidos, que Pedro estava envergonhado com a sua conduta, que os discípulos estavam assim, poxa, o único que teve realmente coragem de acompanhá-lo foi João. Foi tanto que ele que foi o braço forte da mãe Maria. Maria, né? Eis aí o teu filho. Recebeu dele a ortoga de cuidar de mãe Maria. Né? Então,
E realmente mostrou aos outros que ele era o discípulo amado, não porque Jesus o amava, Pelas suas mas atitudes. porque ele o amava na mesma intensidade, e numa intensidade tão grande que esteve ao lado dele o tempo todo. E nem por isso foi preso, nem por isso foi repudiado, nem por isso, porque poderia ter sido. E não foi. Então, todos eles estavam envergonhados diante de sua conduta perante Mãe Maria e perante João. Aí sim, aí cada um entrou na sua catarse, né? Como vocês costumam falar. Sim, mas eu quero ressaltar a Páscoa também como esse movimento de reflexão em cima de qual libertação que cada um de nós, na sua experiência individual, pode ter, qual tipo de pensamento, qual tipo de hábito, qual tipo de atitude que eu posso me libertar, que eu ainda estou escravizada e baseado no Evangelho, baseado no caminho, verdade e vida, que é o Cristo, eu posso me dispor a seguir. Porque senão não adianta a gente passar todo ano um período de Páscoa, não adianta a gente passar por um período de Páscoa e não aproveitar a oportunidade de mais um ano refletirmos sobre o que é essa mensagem do Cristo nas nossas vidas. E eu falando ali em caravana, eu tive, Salles, tivemos no Centro Espírita Caminho a Seguir. Falando aqui de caminho, verdade e vida, lembrei do caminho a seguir. E foi muito boa a acolhida lá também. E eu convidei Jane Tereza para estar conosco. E ela falou que sim. Aceitou? Né? Que bom. Aí vamos só combinar e vai ser ótimo estarmos aqui para refletirmos sobre a trajetória desse centro que está aí pertinho aqui da cidade, aqui no coração ali, e que acolhe tanto. Bom, muito bem, vamos aqui ver nesse finalzinho que já estamos aqui chegando. Quero mandar um abraço para Dona Anita, que sempre está com a gente, Margarida Strapa, para Dona Darcy, que está sempre também com a gente. Já estava online aí, viu? Estava online. Ah, que bom. E todos os internautas. Quero também falar, gente, que a União Espírita, ela está com uma nova doutrinária, que é aos domingos e pela manhã, e todo mundo sinta-se convidado. A União Espírita está fazendo as doutrinárias na sede, que é dela mesmo, aqui no centro da cidade, aqui na Praça Kennedy. E amanhã temos também doutrinária, além da União Espírita, no Centro Espírita Irmão Miguel, às 16 horas. Temos também no Baixa do Corte, também às 16. E à noite, no Centro Espírita Fé e Luz. Quem vai estar amanhã? Lívia não mandou. Eu estou sem saber informar. Tá, mas aí, 19h30, Fé e 19. Luz, 19 horas, Fé e Luz, tem a doutrinária tradicional dos domingos à noite. Ô, Rose, pelo que eu conheço, antes de terminarmos o programa, a Lívia manda aí. Já conheço que daqui a pouco ela... Se vai aparecer aí. Atualiza aí, desça aí, Sueli, para ver se tem mais mensagens aí. Agora também, a União Espírita tem a doutrinária virtual às 17 horas, viu, gente? Eu queria aproveitar aqui, se Margarida Strapa estiver aí, eu disse a ela que não esqueceria. Estivemos através da própria caravana, Rose, lá no União Paz e Caridade, aquele da Baixa do Corte. Sim, Baixa do Corte. Com a nossa amiga Carol, nosso amigo Irênio. Irênio. E Margarida Strapa foi sorteada lá e eu disse a ela que daria esse livreto aqui, ó, Conhecer. Bota ele pertinho aí, Sueli. Você mesmo se for aí, ó. Um livreto Conhecer, gente. Esse aqui é da minha amiga Margarida Strapa. Só tem 3 daquela coletânea, daquela quantidade toda. E
diga aí onde é o seu endereço depois, deixa lá no chat, ou contato, alguma coisa, para que eu possa entregar com toda alegria o livro Conhecer, que é justamente, Silvio, o que é o Espiritismo aqui, em versos. Mas já estamos aqui às 19 horas e 47 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. E a gente falou aqui, Silvia, a sua explicação foi detalhada, muito boa. O texto de Brandina, inspiradíssima, e os complementos. E eu digo, por que eu destaco isso? Porque quando a gente fala através dessa rede SDP TV, as pessoas têm dado retorno, porque a quantidade de pessoas que ouvem, sobretudo em países onde a doutrina espírita não tem nenhuma influência significativa. E as pessoas começam, Silvio, a efetivamente querer saber o que é o Espiritismo, né? E eu queria que você trouxesse agora, como a gente forma de arrematar, inclusive, você trouxe toda essa visão, inclusive dogmática da Igreja Católica, né? E a doutrina espírita vai falar, a gente falou aqui com os nossos exemplos, mas eu queria que você fizesse o arremate para a gente encerrar o nosso programa, a importância dessa reflexão, dessa passagem do Cristo nesse período que você traz, do ponto de vista do conviver. Ainda que você traga exemplos práticos, eu adoro quando você traz aí, que enriquece mais ainda a fala e as pessoas. Eu mesmo, você estava falando, eu estava ouvindo a sua fala e me situando, me colocando. Acho que o diálogo, quando ele alcança isso, o propósito foi efetivamente alcançado. Então, Sueli, passa ali para nosso amigo Silvio, para que ele traga a mensagem, Silvio, efetivamente aí, da Páscoa para os nossos irmãos aí, que façam as suas reflexões. Como fechamento, Silvio. Quando a gente fala de Semana Santa, Salles, é difícil você desvincular este ato social, religioso e cultural, que é o nosso caso, né? Ele faz parte da sociedade brasileira, é um fator determinante em sua cultura. É difícil você desatrelar do ato das questões religiosas e litúrgicas, né? Por quê? Porque são características específicas desse movimento religioso. E o movimento religioso, ele é, vamos dizer assim, um ponto a mais de se relacionar, de religar, de se comunicar com o divino. Então, nós, graças a Deus, no Brasil, temos a possibilidade de nos conectar com a banda larga que melhor nos favoreça. E quais são as bandas largas? São as sintonias, são as faixas de frequência que nós chamamos de religião. Uns se sintonizam com o catolicismo, o outro com o budismo, o outro com o islã, outro com as de matriz africana, com a umbanda, com o candomblé, enfim. Por que eu estou querendo falar isso? Porque é uma tendência natural. E faz parte do processo migratório e evolutivo da criatura humana, que experiencia como eu experienciei, o catolicismo, trazer fractais ou pontos de vista ou comportamentos e até hábitos para o ciclo que você está querendo adentrar. Então, nós espíritas, nós somos uma miscelânea de muitos outros conceitos religiosos. Concordo. Não é? Por exemplo, eu nasci, cresci, me formei adolescente e parte da minha vida adulta no catolicismo. Minha mente achou tudo aquilo ali insuficiente e me convidou a dar mais um passo. Fui ao movimento protestante, achei aquilo ali ainda insuficiente, porque as questões da filosofia, que foi sempre uma grande paixão na minha vida, eu não conseguia, eu só estava trocando um dogma por outro, e isso não me satisfazia. Então, no meu próximo passo, que foi
a doutrina espírita, e eu agradeço muito ao meu sogro, desencarnado, mas seu Roberto, que nos auxiliou nesse primeiro enamorar com a doutrina espírita, me explicando fragmentos dela. Não é assim, é desse jeito, é porque é assim. Eu falei, mas é assim que funciona, ele é desse jeito. As coisas são fluídicas, são assim. Eu falei, bom, isso aí me atiçou a curiosidade. Foi aquele petelecozinho. Então, o próximo passo foi o movimento espírita. Então, a gente precisa entender que em cada local cumpre-se com o seu papel. Cada local tem o seu papel a cumprir e tem a sua contribuição a dar. Então, é difícil, como eu estava dizendo no início, a gente tentar trazer esta questão litúrgica e simbólica para dentro de uma filosofia religiosa que não comunga nem com a liturgia, nem com o símbolo. Por quê? Porque nós aqui já construímos um cabedal, já nos estruturamos de uma forma que estas simbologias já não me falam tanto. E este movimento é muito comum para aquele que está começando, saindo de um movimento e adentrando no outro. E aí, por vezes, nos deparamos com estas situações aqui. Porque são questões extremamente teológicas e dogmáticas de um movimento, incluindo-se e adentrando numa questão sociocultural que é a nossa. Não é? Mas, tentando fazer essa convergência de pensamento e tentando trazer o que há de bom em cada ponto sobre esta experiência chamada Semana Santa para as realidades espirituais, o que podemos contribuir dentro da nossa condição ainda evolutiva é que, se lá liturgicamente existe uma semana de preparação que é anteriormente culminado por 40 dias de reflexão, e que toda essa liturgia é embasada em oração e jejum, para que me dê condições, estruturas psíquicas e emocionais para viver uma Páscoa, que é exatamente uma ruptura de realidade, que eu consiga agora, católico ou não, protestante ou não, espírita ou não, também fazer e realizar, após esta reflexão, esta ruptura de paradigmas. Perfeito. Né? Que eu consiga romper os meus hábitos, os meus maus hábitos, e institucionalizar na minha jornada diária a construção de novos hábitos. Que eu consiga olhar para o meu comportamento no cotidiano e realizar através dele coisas positivas, que não apenas contribuam para o meu bem-estar, mas que também somatizem para o bem-estar social. E é exatamente isto que Rose vem tentando falar aqui. Agora aqui é a minha interpretação da sua fala. É exatamente construir esta Páscoa, este ressuscitar, transladar essa passagem de um homem velho que estava preso a costumes outroras não tão interessantes e que agora, em contato com a palavra de Jesus, seja ele através dos evangelhos canônicos, seja ele através das experiências espirituais, seja ele através dos textos do budismo, porque lá também se encontram, seja ele através do Veda, seja ele através da meditação, em contato com essa entidade chamada Jesus, com esta força espiritual chamada Jesus, para que eu venha através desta força, munido desta graça, estabelecer a nova criatura. Então, esta agora para mim é o sentido real da Páscoa. Não é mais o coelhinho nem o ovo de chocolate. A gente até entende os apelos comerciais e as intenções, que também são bonitas, colocadas ali. Mas a gente precisa passar disso, passar deste momento,
para dar um verdadeiro sentido a todas as coisas. E era isso que eu acho. Pega aí que eu vou pegar essa fala de Silvio para poder a gente não perder. A gente sabe a inexistência, sempre fala aqui, né, Silvio? Da inexistência do acaso. E por que essa pergunta veio? E cada um terá a sua interpretação a miúde. E eu vou resumir numa frase que Rose traz de Joana de Ângeles. E seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. É o que você traz. E aí a indulgência que você traz e esse vórtex. Nesse caminhar desse vórtex, passamos por todas as interpretações que você traz. Mas é que possamos entender efetivamente aquele que está no momento, que foi uma fala trazida, e a necessidade de continuarmos caminhando, ascendendo. Eu vou passar para minha amiga Suelen para ela deixar uma mensagem aqui para as pessoas nesse momento de reflexão. Suelen, deixa uma mensagem para as pessoas aí. Que nessa Páscoa a gente possa deixar para trás o velho e fazer a passagem para o novo. Que bom. Deixar o velho e passar para o novo homem, o novo ser, né? Sempre alicerçado por esses ensinamentos trazidos aqui, né? Eu costumo dizer que o Cristo nada escreveu, mas os ensinamentos que ele deixou, eles são atualíssimos, né, Sueli? Sim, atemporais. Atemporais, exatamente. Brandina, minha amiga, suas considerações aqui, vou passar para minha amiga Rose. Só gratidão, né, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos pelos fios invisíveis do pensamento, todos nós, com os mesmos objetivos que a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual, e que o Mestre Jesus permaneça sempre a nos orientar e a nos guardar em todos os caminhos. Amém. Que assim seja. Eu vou passar aqui, gente, para finalizar, e depois só dou o tchau aí a vocês, mas a minha amiga Rosiane Massariol, veja aí, Sueli. Pois, né, que Jesus, esse nosso irmão maior, que nós podemos acreditar e confiar nele todos os minutos. Mas ele disse: se me amas, guardai os meus mandamentos. Se credes em mim, poderás fazer as obras que eu faço. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus fique em cada lar, em cada coração. Um grande abraço em todos e até sábado que vem. Aqui agora, para finalizar. Obrigado, gente. Obrigado, Silvia. Obrigado, Brandina. Obrigado, Suelen. Foi muito gratificante a sua presença aqui, viu? Rosiane Massariol, minha amiga, também. E vocês todos até sábado que vem com o programa Conhecer. Estamos aqui sempre esperando uma temática. As pessoas estão enviando temáticas, viu, Rosa? E a gente vai, à medida do possível, atender, né? Grande abraço a todos, Mila, Margarida, Luciane, todo mundo que está aqui, esteve aqui conosco, está aqui ainda, né? Grande abraço no coração de vocês e fiquem todos com Deus. Pode encerrar aí, Rosi, aí no Instagram, que eu vou encerrar aqui, na 93 FM, a Rádio do Coração. Grande abraço e até sábado que vem.